sejam bem-vindos a mais um Pod Central Jovem. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Liz Rodrigues, e eu vou chamar ela de Liz aqui nesse podcast. E nós vamos conversar sobre um assunto que vai interessar muito vocês, e é um assunto que está super em alta hoje em dia, é a profissão do momento, e vocês já vão entender por quê. Mas antes de começar o nosso podcast de fato, Liz, se apresenta pra gente, por favor. Muito prazer, jovens, eu sou a Liz, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sou criadora de conteúdo no Instagram. Eu nasci em Recife, tenho 23 anos, mas eu praticamente morei a minha vida inteira aqui em São Paulo, acho que é por isso que eu não tenho nem um pouco de sotaque. Eu tô muito animada para compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês. Muito prazer por te conhecer um pouquinho mais. Estou muito animada por gravar esse podcast com você. Espero que vocês, jovens, gostem bastante também, consumam esse conteúdo com muito prazer, porque vai ser muito bom. E, Liz, eu queria começar conversando com você, que você pudesse contar um pouquinho sobre qual foi a sua trajetória para você chegar na profissão que você tem hoje, que é de criadora de conteúdo. Como que foi para você esse processo? Certo, foi um processo que na verdade começou há muito tempo atrás. Desde muito novinha eu sempre gostei de gravar vídeos, de tirar fotos, essas coisas, e principalmente de falar em público. Então sempre foi algo que eu me identifiquei bastante, né? Algo que sempre foi minha paixão. Até que eu simplesmente comecei a gravar um pouco mais na missão, porque eu peguei bem a época da pandemia, que foi quando os missionários receberam celular. E eu comecei a fazer alguns vídeos assim na missão, mas algo só assim, por diversão mesmo. E aí, ano passado, eu comecei a seguir umas dicas de blogueiras que cuidavam do cabelo e eu, ficava encantada com aquilo. Comecei a cuidar do meu cabelo, vi diferença e eu falei, eu preciso começar a mostrar para as pessoas que dá para recuperar o cabelo em casa, que dá pra fazer isso sem gastar muito, e aí foi quando eu comecei a gravar esse tipo de conteúdo, né? Que eu descobri uma paixão que eu nem sabia que eu tinha, né? Então, essa paixão sua de sempre gravar vídeos, se comunicar com as pessoas, hoje se transformou na sua profissão. Exatamente. E por que você sente que isso aconteceu nesse momento da sua vida? Olha, é muito engraçado que eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. Então, pra mim, tomar decisões, assim, era um pesadelo. Eu sempre fui muito confusa e eu sempre demorei muito pra tomar decisões importantes. E eu já fiz de tudo, assim, na minha vida. Eu fiz faculdade de engenharia, eu estudei engenharia. E nada a ver, exatamente. E não foi onde eu me encontrei, tanto que eu já quis ser um monte de coisa, né? Eu já quis ter várias profissões. Mas eu sinto que essa questão de ser criadora veio exatamente no momento em que eu precisava me conectar com a minha paixão e me conectar com a pessoa que eu sou. Ai, que bonito. É legal ouvir você falando isso, né? Porque dá pra ver que o que você faz hoje é porque você realmente se encontrou naquilo, né? É tão especial quando você começa a fazer algo que você se vê realmente a sua melhor versão fazendo aquilo. Eu sempre comento com o meu marido que muitas pessoas trabalham naquilo que não gostam. Eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram pessoal e perguntei, você gosta do seu trabalho? E assim, acho que 95% respondeu não. E eu fiquei pensando, por que as pessoas se submetem a trabalhar em algo que elas não gostam? E muitas vezes é por medo de arriscar fazer aquilo que elas realmente gostam, né? Como que foi pra você esse processo de talvez superar os seus medos, as suas inseguranças pra começar a trabalhar com o que você realmente gostava? Certo, é engraçado que pega bem no começo de como eu comecei a gravar os conteúdos pra internet. Foi em abril do ano passado, eu tava assim super interessada e eu preciso começar, e meu marido também me ajudou muito. Ele foi a pessoa assim que me deu força e falou, você precisa fazer isso, se isso faz o seu coração arder, se isso tá te dando uma motivação, você precisa fazer isso. E aí eu do nada entrei lá no Mercado Livre e comprei uma ring light. Sem saber usar, sem saber ligar, sem nada, só comprei assim na fé mesmo. E eu gravei meu primeiro vídeo, assim que chegou. E assim que eu postei o vídeo eu queria apagar. Porque eu já pensei, o que as pessoas vão achar de mim? Já vão começar a me chamar de blogueirinha. Vão falar que eu tô passando vergonha na internet. Vão mandar pros amigos fazendo piada, enfim, eu não quero isso. Mas algo dentro de mim falava, deixa. Vamos ver até onde isso vai dar.
Então, assim, esse processo de estar encarando ainda as minhas inseguranças ainda acontece, né? Ainda de vez em quando tem coisas que eu posto, que às vezes eu fico com vergonha, assim, do tipo, não, o que as pessoas vão comentar? Ou, ai, talvez esse vídeo aqui não tá muito bom. Ou às vezes até mesmo da minha aparência, ai, eu não tô muito legal nesse vídeo. Mas é tudo uma questão de transformação, né? De construir aos poucos pra poder aceitar e, de fato, não ligar pro que as pessoas vão falar. Porque, assim, as pessoas sempre vão comentar. Pode estar a coisa mais perfeita do mundo, ser a coisa mais linda do mundo, mas sempre vai ter alguém pra criticar. Então, eu diria que eu ainda estou no processo. Muito bom, mas você teve a coragem de começar. Sim, eu acho que foi a parte mais difícil. E ainda bem que já passou, então... Agora é só daqui pra melhor. É, exato. Que bom. Eu gosto muito quando você comentou sobre isso, né? Que você precisa ter essa coragem para dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, parece que as coisas vão se encaixando pouco a pouco, né? Sim. E eu sempre penso que as pessoas, elas sempre vão ter algo para falar de você. Então, dê motivo para elas falarem mesmo, tá tudo bem, não tem problema. As pessoas, na verdade, elas não se importam tanto com o que você está fazendo da sua vida, né? Mas elas se importam com a diferença que você faz na vida delas. Então, as pessoas certas, elas vão ficar e elas vão ser atingidas pelo seu propósito. Exato. Então, é por isso que a gente faz os podcasts aqui também na Central Jovem, compartilha conteúdo sobre o Evangelho e, com certeza, também essa é uma das razões do porquê você produz conteúdo, certo? Sim, exato. Muito bom. E eu queria saber de você também, até para o pessoal entender como que foi a sua trajetória e como que isso aconteceu. Talvez algum jovem se identifique nessa posição que você já esteve. Quando que você decidiu tornar isso de criar conteúdo a sua profissão? Você pensou, ok, eu não sei se você tem outro trabalho atualmente. Não, eu trabalho só com isso. Eu não sei, em algum momento você falou, não vou procurar outro trabalho, é essa profissão que eu quero, eu vou me dedicar a isso. Como que foi essa virada de chave? Eu amei essa pergunta, que é até um assunto muito profundo de uma experiência que aconteceu comigo. Eu trabalhava com a Julia no CTM e o meu contrato encerrou em dezembro do ano passado. E eu comecei a criar conteúdo em agosto do ano passado, em abril. E foi indo, eu tava gostando, tava chegando algumas pessoas novas, chegando seguidores, mas assim, minha paixão tava aumentando, eu tava assim, a cada dia me descobrindo mais daquilo. E amando fazer, eu tava conciliando até então o trabalho no CTM e também a criação de conteúdo. E aí, em dezembro, quando encerrou meu contrato, eu fui convidada para continuar no CTM também, até esse ano, né? E outras empresas também vieram entrar em contato comigo, tipo, para oferecer trabalho e tudo mais. Só que alguma coisa eu sentia que não ia, como posso falar, que talvez não era exatamente o que eu deveria fazer. E, na verdade, em agosto, eu tava com 3.000 seguidores. E aí, eu orei ao Senhor. Em agosto do ano passado. Ano passado, isso. Tá. Agosto do ano passado, eu tava com 3.000 seguidores. Eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu sou muito indecisa, eu sou muito confusa, eu preciso saber exatamente se isso, né? Se criação de conteúdo realmente é pra mim. Se for pra mim, que eu termine o ano com 10.000 seguidores. Que eu sei que é isso que eu tenho que fazer da minha vida. E vou deixar nas tuas mãos. Então, assim, continuei no meu trabalho, continuei criando conteúdo. E assim, gente, de agosto pra dezembro é pouco tempo pra você do nada ganhar, sei lá, 7.000 seguidores. Acabou que eu encerrei o ano com 14.000. Então, assim, eu vejo que pra tornar realmente a minha profissão, pra decidir isso, eu me aconselhei com o Senhor. E às vezes a gente sente que não dá pra ser específico, mas quando nós somos específicos com o Senhor, Ele dá exatamente o que a gente pede, se for um desejo justo. Então, eu acredito que nesse processo de tornar minha profissão, o Senhor, Ele me ajudou muito a abrir meus olhos. E depois disso, várias outras coisas foram se encaixando que eu pude me encontrar onde eu tô agora, né? E tá feliz com essa minha decisão. Nossa, que bonito. Foi literalmente o Senhor que te guiou até aí, né? Foi. E você teve coragem também o suficiente e humildade, né? Também pra pedir pro Senhor falar, Senhor, é isso ou não é? Vamos lá, mostra pra sua filha que a sua filha precisa ter certeza disso. Eu não sabia disso. Sim, eu acho que é algo que poucas pessoas sabem. Eu espero que muitas pessoas saibam disso, que precisamos nos aconselhar com o Senhor para tomar decisões, inclusive da nossa vida secular, no trabalho, enfim. Sim. E você se sente em paz com essa decisão? Então? Me sinto em paz, É algo que
como eu falei, né, que eu sempre fui muito indecisa, então eu nunca me via sendo alguma coisa específica. Mas agora eu olho pra trás e falo, não, eu pertenço aqui, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Perfeito. E hoje você consegue ganhar dinheiro, consegue sustentar e ajudar seu marido a sustentar a casa com a sua profissão? Sim. Eu comecei em abril, né, do ano passado a criar conteúdo, mas assim, o primeiro real que eu ganhei foi em agosto. Então faz um ano que eu tô monetizando com o meu Instagram. Então, como que funciona? Você monetiza com o Instagram? Você vende produtos de outra marca? Como que Isso, funciona? eu sou afiliada de uma marca de cosméticos, que foi, na verdade, a marca que me ajudou a começar a cuidar do cabelo. E aí, quando eu vi que tava funcionando, eu falei, não, eu vejo que é verdade, eu quero testificar sobre aquilo para outras pessoas. E aí, eu comecei a trabalhar com eles. Ai, que E, legal! tipo, sempre foi meu sonho. Desde que eu conheci, eu sempre quis fazer parte desse time. E aí, eu entrei em agosto do ano passado. Muito bom. Eu vi que você foi num evento deles ano passado ou nesse ano? Ano passado. Não, foi esse ano em janeiro, esse no ano, começo né? do ano. Viu? Eu acompanho, eu sou seguidora fiel. Muito bom. Eu fico muito feliz em saber que você realmente está se sentindo realizada e foi guiada pelo Senhor até aqui. Sei que muitas mulheres estão sendo mudadas por você, assim como eu sei que muitas pessoas estão sendo mudadas por criadores jovens de conteúdo que pertencem à igreja também. Então, vamos continuar com esse podcast falando mais sobre isso. Certo. Tem uma coisa que você comentou, é que você era muito insegura no começo, antes de tomar a decisão de ser criadora de conteúdo, e que você ainda trabalha nisso. Como que você lidou com essas inseguranças do passado para só começar? Eu acredito que foi literalmente começando, entendeu? Então, algo que me ajuda muito hoje em dia também é não me sabotar. Todos nós, acho que principalmente os jovens, né, tem essa questão de colocar imperfeições em si mesmo. Porque eu falo desse jeito. Porque meu cabelo é assim, minha aparência é assim. Então, eu acredito que quando a gente para de se auto-sabotar, isso já ajuda muito, já alavanca muitas coisas. A gente se sente capaz de fazer tudo. Então, algo que tem me ajudado bastante nisso é olhar no espelho e, às vezes, eu não quero gravar um vídeo, às vezes eu tô com medo de algum resultado e falar, eu consigo, eu sou capaz, porque eu sou uma filha de Deus. Eu sei que Deus vai me dar a capacidade de fazer o que eu preciso fazer. Então, acredito que trabalhar a mente para reconhecer a nossa natureza divina, né, ajuda muito. Principalmente nas minhas inseguranças. Muito bom. Eu tô lendo um livro agora que se chama Lei da Atração. Não sei se você já leu, já ouviu falar. É um livro muito bom. E nesse livro ele fala que tudo que nós pensamos transmite vibrações. Então, os nossos pensamentos e as coisas que nós observamos, elas podem transmitir tanto vibrações positivas quanto vibrações negativas. E dependendo da vibração que você transmite, mais você vai ter daquilo. Então, por exemplo, se você ficasse com esse pensamento de não, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu não tô bonito o suficiente nesse vídeo, ou eu tô com um pouquinho seguidor ainda, você ia atrair menos ainda do que você já tinha. Mas como você estava pensando positivo, né? Não, eu sou capaz, eu vou conseguir. É o começo, mas vai dar certo. Aquela vibração, ela se transformou em algo positivo. Claro que tem muito do nosso Pai Celestial. A influência dele é incrível nisso, né? Quanto mais positivos nós somos, mais ele vai dar pra gente, né? Quanto mais desenvolvemos os nossos dons, mais dons nós vamos ter. Então eu fico muito feliz em saber disso, em saber que você tá superando cada dia mais as suas inseguranças. E você tá crescendo muito. Hoje em dia você tem quase 24 mil seguidores, né? Isso. Tô com 23 mil. Em 1 ano e meio? Quase 2 anos, né? E 1 ano e meio criando conteúdo. 24 mil. Quer terminar o ano com quantos? Ai, joga aí, pra todo mundo 30, saber. pelo menos uns 30, acho que tá ótimo. Perfeito. E você já é muito vista pelas pessoas. Imagina um estádio de futebol com 24 mil pessoas. É muita gente, né? É muita gente. Te seguindo, te acompanhando. É. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas elas falam e a internet, às vezes, é um lugar um pouco tóxico porque as pessoas falam qualquer coisa e elas não se importam se estão magoando a outra pessoa. Como que você lida com os famosos haters que comentam nas suas publicações hoje em dia? Olha, foi algo que eu considerei bastante assim que eu comecei a criar conteúdo, porque eu já acompanhava vários influencers e eu via o quanto realmente tem pessoas que, tipo, só entram na internet pra ficar falando mal dos outros. E eu sabia que a partir de um momento que eu começasse, isso ia acontecer comigo. Então já foi uma preparação há muito tempo atrás. Antes mesmo de eu realmente decidir, não, eu vou gravar. Então quando eu vejo algum comentário, às vezes o sangue ferve, às vezes dá vontade de responder. Mas eu vejo que realmente não compensa, sabe? Uma frase que minha mãe fala, que eu amo, é: a gente só dá o que tem.
Então, assim, eu prefiro não responder, não ser grossa nem nada, porque de repente, se a pessoa comentou, ela talvez só tenha aquilo no momento pra oferecer, infelizmente, mas eu procuro não me importar, porque eu sei que não vai, se eu responder, não vai acrescentar nada na vida dela. Então, e também a gente pega o exemplo do Salvador, né? Eu acho que o Salvador foi a pessoa que mais teve hater nessa vida, ele Com foi certeza. perfeito, então as pessoas sempre vão falar de tudo. E você, você comenta alguns, você apaga os comentários? Como Eu não funciona? apago, eu prefiro não apagar, porque dá um engajamento legal, então eu simplesmente deixo lá os comentários. Mas alguns, às vezes, eu comento só coisas de boas, tipo, comenta alguma coisa errada no meu vídeo, ok, obrigado pela sua opinião. E tá tudo Super bem. educada e segue a vida, né? Não O importante é que estressa, estão não. te dando visualizações. Exato, engajamento, então... Tá certo. Eu vi um vídeo ontem, se eu não me engano, de uma influenciadora, não vou lembrar o nome dela. Agora eu não lembro, que são muitas. Mas eu vi um vídeo e ela falava que uma menina tinha feito um vídeo falando mal dela no perfil dela. E aí ela comentou que ela conversou com a psicóloga e ela não se sentiu mal por aquilo, porque... Ai, como que foi exatamente que ela falou? Eu quero lembrar exatamente como ela falou. Ela falou... eu não vou lembrar exatamente, mas ela falou algo mais ou menos assim: não tem por que você dar atenção pra algo que você não faria. Não despenda sua energia nisso, né? Então, as pessoas, elas sempre vão falar. Sim. E de verdade, as pessoas que comentam mal, elas não estão ali pra te ajudar ou pra acrescentar algo na sua vida. É só pra te perturbar mesmo, pra provar a sua paciência. Então, eu acredito que uma das partes mais importantes é você simplesmente respirar fundo. Sim. E agir como o Salvador agiria. Aqui na Central Jovem, por estar constantemente falando sobre o Evangelho e defendendo a Igreja de Jesus Cristo, nós nos deparamos com muitos comentários muito tristes, declarações de ódio. Alguns nós precisamos apagar, porque eles realmente ferem as diretrizes, né, até das redes sociais, mas é muito importante a gente ter isso em mente, né, o nosso propósito. Se nós temos um propósito, aonde nós queremos chegar, o impacto que nós queremos ter na vida das pessoas, nada mais importa. Perfeito. Muito bom. E obrigada por ter compartilhado, né, sobre como você lida com os haters hoje. Acho que esse é um dos medos de qualquer pessoa que quer começar na internet hoje em dia. Sim. E como que você sente que o evangelho, agora partindo, né, para sua fé, como que o evangelho ele te ajuda a se manter firme na sua decisão de você seguir essa profissão e de você continuar fazendo o que você faz? Certo. Eu acredito que todos nós temos talentos e dons e podemos abençoar a vida das pessoas de diversas maneiras. Então, eu acredito que focando nisso, né? Focando em qual é o impacto que eu posso causar para essa pessoa, como eu posso deixar a vida dela um pouco mais agradável, um pouco mais leve de alguma maneira. Então, isso me ajuda bastante, né? Também tem um apoio muito grande dos membros da igreja, eles sempre estão comentando, sempre estão falando comigo, ou então pedindo dicas, então eu gosto muito disso, eu sinto que as pessoas da igreja recebem isso muito bem. Então, isso me fortalece bastante pra saber que eu tô no caminho certo, né? E de que eu tô fazendo coisas que as pessoas estão gostando. Então, que elas estão seguindo, estão compartilhando e tudo mais. Já teve algum momento que você foi em alguma capela diferente ou foi pro templo e você foi reconhecida? Ai, sim! Teve uma experiência muito fofa. Eu fui no casamento da minha prima mês passado, que foi lá em Porto Alegre. E eu tava de boa, e aí minha prima chegou em mim e falou, aquelas meninas ali querem tirar uma foto com você. Aí eu fiquei, como assim? Ela, não, elas te reconhecem, elas são suas fãs. Aí eu fiquei tipo, nossa, fiquei tão feliz, sabe? E é bem legal quando vejo, às vezes, as pessoas, por exemplo, eu tô perto do templo, você é a menina do Instagram, sou. Então, eu acho que é bem legal. Eu fico com muita vergonha ainda, gente, mas é muito legal. É difícil saber reagir, né? É tipo quando estão cantando parabéns pra você, tipo, você não sabe a cara que faz, é praticamente isso, mas eu gosto. Me sinto muito amada. Sim, as pessoas, elas apoiam muito, né? Eu gosto muito... A igreja, querendo ou não, ela é uma comunidade. Sim. Então, quando você compartilha aquilo com as pessoas da mesma fé que você tem, parece que cresce mais, né? Que aquilo brilha mais. E isso que eu acho muito legal. Eu sigo algumas influenciadoras da igreja, né? Tem você, tem a Ana também, que tá crescendo bastante agora. Tem a Carol também, Sim. a do Mais Fé, que ela é muito legal e ela também produz bastante conteúdo. Então, nós podemos nos inspirar em vários criadores de conteúdos da igreja.
E como que você sente que o fato de você precisar viver os padrões, você ter decidido viver esses padrões e manter os padrões de ser uma membro da igreja, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas como que você sente que isso afeta o seu trabalho de forma positiva? Eu sabia que ia ser bem difícil para algumas pessoas aceitarem, porque a gente vê hoje em dia que tem influencers que só falam besteira, ou então que ensinam coisas ruins, ou então que crescem fazendo coisas que a gente sabe que não são agradáveis ao Senhor. Então, eu sabia que o evangelho ia me destacar, que as pessoas que eu me seguiam tá lá por mim, entendeu? Por eu ser quem eu sou. Eu não preciso falar nada que eu não acredito, não preciso ser quem eu não sou. E eu posso viver o evangelho, e as pessoas que realmente forem ser impactadas por mim, elas iam estar lá justamente por isso. Então eu vejo que o evangelho me ajuda a saber que quando a gente faz o que é certo, talvez o caminho vai ser mais longo. Eu vejo que às vezes tem cada decisão que eu poderia tomar, sei lá, divulgar o tigrinho, por exemplo, mas a gente decide, quando a gente decide o caminho certo, pode dar um pouco mais de trabalho, mas a gente sabe que o Senhor está do nosso lado. Então eu vejo que o evangelho me apoia muito nisso, né? De estar constantemente com fé e com esperança, sabendo que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Muito bom, Liz, obrigada por compartilhar sobre isso. Realmente eu sinto que você inclui o evangelho e vive o evangelho, mostra os seus padrões. Em algum momento alguém já, sei lá, te questionou ou te perguntou sobre a igreja nas suas redes sociais? Não. Às vezes quando eu posto, por exemplo, um story do templo, alguma coisa assim sobre o meu casamento, né, que eu me selei com meu marido, chama atenção, né? Ah, que bonitinho, um casal de branco nesse castelo. Então as pessoas perguntam normalmente mais sobre o templo mesmo. E sobre a missão. Eu gosto de postar de vez em quando algumas coisas sobre a missão. Mas só sobre isso mesmo. Aí você tem a oportunidade de compartilhar sobre isso é também. Bem legal. Que legal. Legal saber disso. E eu lembro, você estava compartilhando a sua experiência, que as menininhas chegaram até você, né? Tiraram foto com você. E eu me lembrei de uma experiência. Eu não sou criadora de conteúdo no meu perfil, pessoal. Pelo menos não me considero ainda. Mas eu faço bastante vídeo aqui para Central Jovem. Eu gosto de ajudar o jovem, de tirar dúvidas, de responder eles. E eu lembro uma vez que eu estava oficiando no templo. Eu oficio sexta-noite. E aí eu estava no batistério naquele dia. Eu senti que eu precisava só ir pro batistério, ficar um tempinho ali e depois voltar pra minha posição. E tinha um rapaz, o nome dele é Pierre, e ele tava me olhando assim de longe, me olhava. Eu falei, esse rapaz tá me olhando por quê? Ele quer falar comigo. Aí eu só fiquei lá quietinha, mexendo nos nomes do batistério, e aí ele chegou pertinho de mim e ele falou, ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, pode fazer. Você é a menina da Central Jovem, né? Aí eu falei, sou sim. E ele falou, nossa, eu gosto muito dos seus vídeos. E tiveram outras experiências onde jovens também e adultos falando, nossa, obrigada por ter compartilhado sobre isso, sabe? Você fortaleceu a minha fé. E os nossos vídeos, eles não rodam só na rede social que a gente posta o vídeo. Eles rodam por todas as plataformas e eles rodam entre os membros. Então, é muito legal vocês se apoiarem, jovens, se vocês querem seguir nisso, vivendo os padrões. Porque se vocês vivem os padrões e vocês são quem vocês são, as pessoas que gostam de você, elas vão te apoiar e você vai crescer muito mais por isso. A gente não precisa expor o corpo, não precisa falar palavras ruins, não precisa vender coisas que não condizem com o nosso padrão. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho isso muito válido. Eu acho que às vezes as pessoas, inclusive todo mundo na verdade, busca muita aprovação. Mas quando a gente foca em sermos quem somos, nós vamos estar atraindo as pessoas certas para nós. Então é importante o jovem se lembrar disso, né? Se você tem algum sonho, se você quer fazer alguma coisa, o mais importante de tudo, que é o que vai fazer você ter sucesso, independente do que você está fazendo, é ser você mesmo. Acho que isso que é diferente, né? Isso que te torna diferente de todas as pessoas. Muito bom. É igual quando nós ensinávamos no CTM para os missionários. E perguntava, irmão, como que eu posso ser um missionário eficiente? Seja você mesmo. Exato. Não perca a sua essência. Você pode ser um missionário obediente, pode ensinar e seguir as dicas que nós damos, mas no fundo você precisa ser quem você é. Senão você não vai cativar as pessoas. Né? E é essa a ideia. Então, para terminar o nosso podcast, eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer esse bate-papo que nós tivemos. E eu espero que vocês acompanhem ela. Qual que é o seu Instagram? Fala pra gente. @RodriguesLiz. Rodrigues.Liz. É Rodrigues com S, né? Isso, com S. Viu? Rodrigues com S, Liz com Z no final. Então acompanhem ela
E ela é muito boa, vocês vão gostar muito dos conteúdos dela. E, de verdade, obrigada por ter tomado essa decisão de seguir o seu coração, de seguir essa profissão e estar mudando vidas de muitas mulheres e de muitas jovens também aqui que estão assistindo, que podem se inspirar em você para simplesmente dar o primeiro passo de coragem. Não, obrigada a você pelo convite, gostei muito de estar aqui. Obrigada. E para terminar mesmo, eu queria que você pudesse compartilhar um conselho para os jovens que querem começar nessa área de criação de conteúdo. Certo. Eu gostei muito do que você comentou, né, de que as pessoas crescem, tipo, sem gostar do trabalho, sem saber muito o que fazer. Então, jovens que querem começar com a criação de conteúdo, a dica mais importante que eu dou pra vocês, apenas comecem. Gente, isso chove no meu direct. Muita gente manda mensagem, tipo, de como começar, de que gostaria de começar, mas que tem medo, que tem vergonha, que não sabe do que falar, mas cada um de vocês tem algo especial que pode ser compartilhado e que vai abençoar a vida de alguém. Seja com comédia, seja com dicas de alguma coisa, sobre filmes, séries, dá pra falar sobre tudo na internet. Então, se é um sonho justo seu, se aconselha com o Senhor, e eu tenho certeza que você vai se encontrar nisso, porque é um caminho, assim, um pouco complicado, tem dias que você vai querer desistir, normal, mas é muito compensador. É incrível quando você olha pra trás e você percebe, né? Tipo, eu tive coragem, eu tive vontade e perseverei pra continuar nesse meu sonho. Então, só comecem. Muito bom. Então já sabem, saiam desse podcast dispostos a começar, se esse é o seu sonho. Não cedam ao medo, porque o nosso inimigo, né, ele quer que nós tenhamos medo e que nós não atinjamos o nosso potencial máximo aqui nessa terra. Então, não dê essa vitória para ele. Dê essa vitória para o Senhor e comece. E é isso, vamos finalizar esse podcast aqui então. Obrigada por estar até aqui, jovem, se você assistiu esse podcast até o final. Compartilha com os seus amigos. E se você é um jovem que tem de 12 a 35 anos e ainda não está inscrito no nosso canal, você pode mudar isso agora, se inscrevendo aqui embaixo. Comenta o que você achou desse podcast. Siga a Liz, siga a gente nas redes sociais, @Central de Jovens. É isso. Tchau, tchau e até a próxima.